Hoje nós veremos um pouco de OPE, certo? Hoje o assunto em foco são valores e atitudes. E aqui o nosso livro traz a observação de 2 valores e atitudes que são muito importantes para as nossas vidas. O primeiro é a tolerância. Professora, o que é, então, esse negócio de tolerância? Então, a tolerância, ela é basicamente eu aceitar o outro como ele é. Eu não impor o que eu penso, o que eu sinto, para que o outro aceite da forma como você deseja. Afinal de contas, todos nós, temos as nossas características pessoais, temos as nossas singularidades. Quando a gente pratica a tolerância, a gente aceita o outro e convive com o outro, compreendendo as características que o outro tem, certo? Por quê? Porque a verdade é que assim, a gente vive num mundo onde todos nós somos diferentes, nós temos hábitos diferentes, temos culturas diferentes, temos religiões diferentes, temos percepções diferentes. Então, já pensou se a gente estivesse em um lugar onde todas as pessoas fossem iguais, onde não houvessem diferenças? Como que isso ia ser? Vocês já pensaram nisso? Então, quando eu aceito o outro da forma como ele é, compreendo aquela característica do outro, eu também pratico a tolerância, né? Professora, mas então o que é o contrário da tolerância? O contrário da tolerância é a intolerância, né? É quando eu brigo com o outro porque eu acho que ele tem que ser igual a mim. É quando eu digo que o outro não está fazendo certo porque ele fez diferente de mim. É quando eu grito, desrespeito o outro porque porque a minha opinião é diferente da dele, né? Então, quando eu tenho atitudes como essas, além de tantas outras, eu estou desrespeitando, eu estou sendo intolerante com o outro, né? E ser intolerante, ser desrespeitoso, é algo que não é bacana, né, gente? Quando a gente... É claro que, assim, se o outro tem hábitos diferenciados, se o outro age de uma maneira diferente, teve lá experiências e vivências diferentes da sua, é claro que isso vai gerar um estranhamento, é claro que isso vai te causar, de repente, um sentimento diferente. Mas o que você tem que fazer com isso? Você olha, entende que aquela é a opinião dele, certo? Aquele é o modo dele, que tudo isso, toda a formação dele, toda a percepção dele, parte de algo que é da história dele, né? E que a gente não muda. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, né? Então, quando a gente aceita e respeita o diferente, a gente, de alguma maneira, também amplia os nossos horizontes, né? A gente pratica dessa forma a tolerância, né? E a boa convivência também, né? Porque quando a gente é tolerante, a gente consegue olhar para o outro, ver as diferenças que o outro tem, entender que essa é uma opinião dele e consegue continuar convivendo sem brigar, sem discutir, sem impor o que eu penso e o que eu sinto, né? Então, você aprende a conviver melhor, ao contrário de quando você é intolerante. Porque quando você é intolerante, é comum brigar, é comum gritar, é comum desrespeitar, porque eu não aceito o que é do outro. E aí, não é isso que é correto, né? Então,
esse é o primeiro valor que nós trouxemos. O segundo valor é a responsabilidade. Alguém aí chuta? O que seria, então, a responsabilidade? Responsabilidade tem a ver com assumir as consequências das coisas, dos nossos atos, das coisas que nós fazemos, sejam elas boas, sejam elas ruins. Porque, querendo ou não, na vida, a gente acaba muitas vezes fazendo coisas que nem sempre são tão legais, né? Mas é importante que, mesmo tendo feito algo que não foi bacana, é importante que eu assuma as responsabilidades dos meus atos, que você assuma as responsabilidades dos seus atos, né? E também tem muito a ver com a questão da maturidade, porque é muito comum que quando a gente faz alguma coisa que não está correta, né, que a gente tenha medo, que a gente queira fugir dessa responsabilidade, então essa maturidade, ela também vai sendo construída, né? Ela vai sendo construída no decorrer das nossas vidas. Então, quando a gente é pequeno, por exemplo, a gente não consegue ter responsabilidade. Por quê? Um bebê não consegue nem se movimentar sozinho muitas vezes, quando ele é pequeno. Imagina assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Então, durante um bom tempo das nossas vidas, quem cuida da gente são os nossos pais, né? São aquelas pessoas que são responsáveis por nos orientar, por nos ensinar, por nos conduzir, por nos mostrar os caminhos, os melhores caminhos, para que a gente aprenda. Aprenda, então, a ter a responsabilidade, né? Então, essa é uma coisa que a gente aprende mesmo ao longo da vida. Mas a responsabilidade, na medida que a gente vai crescendo, ela também vai aumentando, não é verdade? Então, por exemplo, provavelmente vocês que estão me ouvindo já têm aí uma bagagem com responsabilidades, certo? Que lhe foram atribuídos em função da sua capacidade de realizar essa coisa. Então, por exemplo, você já tem a responsabilidade de fazer as suas atividades de casa sozinho, não é? Então, todos os dias vai chegar um vídeo para você, você vai assistir às aulas, quando você tiver uma dificuldade, você vai chamar a sua mãe para ela poder te ajudar e tudo mais, mas você tem, a princípio, uma responsabilidade e uma capacidade de conseguir realizar todas essas atividades sozinho, desde que você tenha compreendido o conteúdo, desde que você não tenha dúvidas, né? Então, estudar é uma responsabilidade que você tem. Então, por exemplo, vai ter prova amanhã. Não, vamos supor. Marcamos a data da prova, avisamos que dia vai ser a prova, e aí você tem todo o conteúdo, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que estudar, se você quer ter uma boa nota. Você tem que estudar, rever os conteúdos, tirar as dúvidas, e então, para que então você consiga ter uma boa nota, certo? Então, você já consegue, neste momento, ter a responsabilidade para fazer o que for necessário para ter uma boa nota. Ou seja, você já sabe que tem que estudar para ter uma boa nota, né? E que mais? Bom, em casa também, você provavelmente tem algumas responsabilidades por aí. Então, você provavelmente ajuda o seu pai, arruma o seu pai, a sua mãe, já tem a responsabilidade de arrumar a sua cama, o seu quartinho, né? Provavelmente também você deve ter aí responsabilidades como ajudar a organizar a casa, né? Levar o seu bichinho de estimação para passear,
né? Que mais? Tirar a mesa do jantar, lavar uma louça, ou no almoço, ou na janta. Então, são coisas que você consegue ter capacidade para realizar. Então, por isso, essas são atribuições que te foram dadas em função de que você consegue ter essa responsabilidade para este momento de vida, né? Para essa fase de vida que você tem. Então, isso é responsabilidade, certo? E aí, lá no livro, você vai responder 2 questões. Você vai dizer lá o que você acha que é tolerância. E o que você acha que é responsabilidade? Você vai responder com as suas palavrinhas. E aí, lá na página 24, certo? Você vai responder um desafio, ok? Um diário de bordo, onde você vai falar um pouco aqui sobre características e qualidades, ok? Só que aí você vai ter um quadrinho aí para responder algumas questões sobre algumas pessoas que você admira, certo? Então, aqui, nós temos um músico ou uma banda preferido, e aí você vai pensar sobre quais são as qualidades dessa banda, você vai pensar o que você admira nessas pessoas, e você vai escrever lá. Aí, depois, um artista, você vai pensar em um artista que você gosta muito e no porquê que você gosta tanto desse artista. Depois, um familiar. Você vai pensar num familiar e vai dizer por que você admira esse familiar e quais seriam, então, as qualidades desse familiar que trazem essa admiração para você. Também um esportista, também um amigo. E também vai dizer aí uma qualidade que há em você. O que você admira em você mesmo. E aí a gente fecha esse primeiro módulo. Esse primeiro módulo. E para que a gente possa dar continuidade às demais atividades, certo? Então é isso por hoje. Essa é a atividade que eu proponho para vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, que se cuidem e eu vejo vocês amanhã na Live, certo? Se Deus quiser. Até mais. Tchau.